Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma TPC Ensino de Mauá. Olá, Rodrigo. Olá, Cris. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um ATPC. E hoje nós vamos continuar, né, com o nosso assunto de metodologias ativas, que todos sabemos que é um tema amplo e a gente tem bastante coisa aqui para aprender, tá? Aqui da nossa formação de hoje é de refletir sobre o currículo e as metodologias, o fazer pensar e os atuais contextos de ensino, tá certo? A Rodrigo vai falar a pauta. Vamos lá, Rodrigo. Isso. Na nossa pauta hoje, pessoal, nós vamos ter a devolutiva dos formulários da ATPC anterior, que foi a nossa ATPC do dia 15 do 10. Nós vamos falar sobre as metodologias ativas, como a Cris falou, parte 2. Nós vamos focar na gamificação. Vamos também ter as competências socioemocionais e umas boas práticas que nós realizamos aí, juntamente com alguns amigos nossos, PCNPs, de outras disciplinas também. Bom, começando na nossa devolutiva da nossa TPC do dia 15, lembrando que nós não tivemos a TPC depois do dia 15, nós voltamos agora, né? Nós tivemos aí nossa última TPC a nível de diretoria de ensino, nós tivemos com os anos iniciais, né? Realizamos juntos com o pessoal dos anos iniciais, e nós tivemos também aí uma TPC do Inova. Bom, e a nossa pergunta é, né, qual foi a avaliação da orientação realizada lá no dia 15 do 10? Nós tivemos 51,9% das pessoas disseram que a nossa TPC foi ótima, 45,1% disseram que a nossa formação foi boa e 3% das pessoas disseram que a nossa avaliação foi regular. Não tivemos nenhum que indicou como sendo um ATPC ruim. Bom, lembrando que sempre nos nossos formulários nós colocamos lá se vocês têm alguma sugestão, se ficou alguma dúvida, alguma sugestão, né, ou até mesmo alguma crítica que vocês possam incluir lá também, tá? Então, sempre que vocês verem que tem alguma coisa que não foi do agrado de vocês, coloquem lá para que nós possamos filtrar, né, e cada vez mais fazermos o nosso TPC mais parecido com os nossos professores de matemática. Vamos para a próxima pergunta aí, Cris? Vamos lá. Agora a gente está falando do ATPC desse último, né, que nós tivemos junto com o pessoal dos anos iniciais, no dia 13, que foi com a live com o professor Ivan. Lembrando que aqui nós temos 306 respostas, porque alguns professores de anos iniciais também responderam, tá bom? Então, foi um pouquinho maior. Então, foram 74,5% acharam ótimas, foi ótima a formação, 22,5% acharam boas e 2,9% regular. Então, assim, pessoal, só para, né, para deixar aqui avisado vocês, teremos sim a parte 2, né, com o professor Ivan, a live, só que infelizmente não será esse ano por conta da agenda, né, dele. Ele está com bastante formações, ele está fazendo formações com várias diretorias, então esse ano ele já não tem mais agenda. Mas pode ter certeza que o ano que vem ele retorna aqui conosco, né, Rodrigo? E aí a gente vai continuar com a parte 2 aí, com os números racionais. Isso Tá mesmo, certo? Cris. Então, vamos falar um pouquinho de metodologias ativas, né? Como nós, né, começamos no primeiro, na parte 1, as metodologias ativas, antes de mais nada, antes de técnicas, né, elas são propostas que provocam o próprio educador. Lembrando que nós, né, são várias técnicas, certo? E a gente não entende muito bem cada uma delas. O que a gente está fazendo aqui, eu e o Rodrigo, nós estamos trazendo para vocês algumas delas,
para que vocês tenham o conhecimento e analise, né, achem o seu melhor caminho, qual que melhor se ajusta, e não precisa trabalhar uma única, né, você pode, em uma determinada habilidade, você trabalha uma técnica, em outra habilidade você trabalha outra técnica, com uma turma você pode trabalhar uma, duas ou três, com a mesma habilidade. Então, aqui são só alguns estudos que a gente vem trazendo para você, tá bom? Certo, Rodrigo? Alguma contribuição aqui? Não, Cris, podemos Certo? prosseguir. Então, vamos lá. Então, aqui são alguns exemplos, tá? A sala de aula invertida nós já falamos na parte 1, mas sabemos que ela é bem ampla, né? E em vários momentos aqui nos nossos ATPCs nós iremos trazer mais algumas contribuições e colocações sobre esse tema, tá bom? Tutoria entre pares. Então, as duplas produtivas são técnicas, é uma técnica que a gente já vem utilizando já há algum tempo no nosso dia a dia, né? Então, é uma técnica bem utilizada, mas também iremos abordá-la em outros momentos, tá? A técnica de perguntas é uma técnica que vem sido trabalhado bastante pelo Centro de Mídias, né, nos ATPCs, pelo Centro de Mídias, e também na recuperação e aprofundamento nas nossas ATPCs junto à escola. Então, é uma técnica muito bacana. A gente também vai, né, em um outro momento, falar um pouquinho também sobre ela. Porém, hoje nós vamos falar sobre a gamificação, tá? Hoje, o nosso tema de hoje será a gamificação. Só que eu vou passar aqui para vocês mais algumas. Ó, temos aqui ainda aprendizado baseado em problemas e baseado em projetos. São dois exemplos de metodologias que nós já trouxemos aqui na última TPC também, junto com o professor Sérgio e com a professora Andréia, quando eles falaram sobre a doação de sangue, né? Eu acho que vocês estão lembrados aqui. Foi muito bacana também, eu os convido novamente para estar aqui conosco. Temos também, ó, estudo de casos, Philips 6 por 6, 70 por 20 por 10, dentre outras, tá? São várias metodologias, e como é um tema novo, né, que tem sido trabalhado bastante na educação, então existe alguns estudos ainda que a gente vai trazer para vocês, algumas técnicas nas próximas ATPCs, tá ok? Então, hoje nós vamos falar sobre gamificação, não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, Certo. Cris. Então, nossa TPC hoje está voltado na gamificação, né? O que é gamificação e qual o seu poder transformador na educação? Aqui nós trouxemos uma pesquisinha aí feita, né, Cris? Onde vai indicar algumas coisas sobre o que envolvem essa gamificação. Né? Gamificação é criar dinâmicas, usar recursos de games ou jogos que engajem pessoas para atingir um determinado objetivo. Então, hoje, nós vemos que muito das nossas crianças, muito dos adultos, eles utilizam jogos para o aprendizado, né? Então, aqui nós temos que 1,2 bilhões de pessoas no mundo jogam. Então, é bastante, né? Eles têm esses jogos com eles. Dessas 1,2 bilhões, 700 milhões eles jogam online. Então, eles estão constantemente conectados, né? O investimento hoje para jogos online tem sido muito grande, né? Então, os alunos eles são motivados a esse jogo. Isso representa 44% da população online. Então, olha, quase 50% das pessoas que ficam online, elas são pessoas que estão voltadas para os jogos. Os conceitos básicos de jogos podem ser entendidos por todos. Então, olha que interessante, né? Quantos de nós já em nossa sala de aula não deparamos com algum aluno que no intervalo da nossa aula ali, ou até mesmo na aula, estão lá no celular jogando? Essa é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. Os nossos alunos eles estão infiltrando cada vez mais no mundo dos jogos, né? E esses jogos, por que não a gente agora envolver esse mundo dos jogos na nossa sala de aula? Então, por isso nós vamos trazer essa metodologia, que é a gamificação.
trazendo isso para os jogos dele, né? A criança, quando a gente começa a ensinar as crianças, né, lá desde quando eles já estão no pré, no jardim, eles começam a aprender por brincadeiras, né? Se a gente for analisar como os professores do jardim e pré eles trabalham, é sempre envolvendo uma musiquinha, tem uma brincadeirinha para ensinar. E isso a gente acaba perdendo um pouco com o decorrer dos anos. Então precisamos trazer isso para os nossos alunos hoje, né, Cris? Isso mesmo, Rodrigo. E assim, você falando, é verdade. O lúdico, né, como a gente sempre vem falando, ainda mais em matemática, o lúdico acaba sendo um estimulante, né? Eles estimulam o aluno. E uma coisa que você falou é que é fato, o aluno ele aprende com o jogo, ele aprende intuitivamente. Eu tenho alunos, eu não sei vocês, né? Eu tive alunos que eles, na realidade, se vocês pegarem para ver, tem alunos que não sabem ler e escrever, mal sabe falar a língua, né, a nossa língua materna, e eles conseguem, num jogo, até inglês, japonês. Eu tive um aluno eu falei, mas você sabe falar japonês? E o joguinho dele estava todo lá em japonês, né? Escrito, eu esqueci até o nome como fala, né? Mas é em japonês lá, escrito. Eu falei, mas você sabe ler isso daqui? Não, não, mas eu só sei que o bonequinho faz assim, ele pula, se você fizer assim. Eu olhei e falei, gente, como pode, né? Como o jogo, ele é intuitivo, né, Rodrigo? Isso mesmo, Cris. Né? Então, hoje as crianças elas estão viradas nesse mundo dos jogos, né? Eu vejo aqui em casa, por exemplo, o meu filho, ele tem 4 anos de idade, mas o meu celular vive de jogos, porque ele vai baixando um jogo atrás do outro e ele aprendeu a mexer, né, no celular, aprendeu a fazer as coisas, tudo com 4 anos, né? Às vezes eu até converso aqui com minha esposa, como é que uma criança de quando é que eu pensei que com 4 anos eu conseguiria do meu celular projetar alguma coisa na televisão, né? Ou olhar um jogo, conseguir passar de fases em um jogo no celular. Então, essa gamificação, esse mundo online, né, tem cada vez mais conquistando mais as nossas crianças e os nossos alunos, né? E eles têm que ter essa necessidade, né, de trazer esse mundo hoje. Nós, professores, temos que trazer esse mundo hoje para a sala de aula, né? Vamos passar Verdade. ali para o Vamos próximo lá. slide, Cris? Oh, perdão. Então lá, o que é? Gamificação não significa usar apenas jogos prontos, mas sim utilizar os elementos dos jogos para promover a aprendizagem. Então, não quer dizer então que eu vou ter que agora ser um expert em um jogo, né? Vamos por exemplo, o Minecraft, né? Ah, não, eu tenho que manjar o Minecraft para poder ensinar o meu aluno como mexer. Ao contrário, vai ser muito prazeroso para o seu aluno você jogar a ideia e ele te ensinar como é que joga, né? Sim. Ele vai sentir prazer porque ele está ensinando o professor dele. Mas na realidade, é uma coordenada. Você tem que ter uma situação, né? Saber o que significa o jogo. E dentro desse jogo, você vai jogar a sua matéria. Agora, se você também sabe jogar ou não, né? Não há uma necessidade, mas você tem que mostrar para o aluno o que você deseja e ele vai te trazer o que ele quer. Então, como fala aqui, não é jogos prontos. Eles podem criar esses jogos na sala de aula. Você pode mandar a ideia e ele fazer, né? Então, nós temos que ir lá, ó, a missão e desafios. Qual é a missão que ele tem que ter com o jogo, né? Fazer um jogo só por fazer também não vai ter graça para o nosso aluno. Ele tem que ter uma missão. Ele vai ter que ter um desafio. Pontuação. Como é que ele pontua? Qual que é o ranking que ele vai ter? Premiação. Qual que é o prêmio que ele vai ter com aquele jogo, né? E os avatares. Hoje aí um mundo de avatares que a gente vem falando bastante, né? A gente vem usando bastante essa ideia dos avatares, né? Os nossos alunos podem criar vários avatares aí, vários cenários. Eles podem criar um mundo matemático dentro de um jogo. Ele pode trazer esse mundo da matemática para o dia a dia dele, né? Como é que ele está jogando, né, Cris? Então, Rodrigo, você falou agora, me veio, sabe o que veio na cabeça? Sabe aquele aluno que não quer nada, né? Principalmente nesse momento, ele não quer nada, principalmente na nossa área, que é bem complicado, matemática, né?
a gente pode chamar esse aluno individualmente, conversar com ele, falar, olha, viu, estou querendo fazer um jogo, o que que você acha de me ajudar? Então, fazer com que esse aluno seja aquele aluno que a gente chama de, que ele sempre, né, que ele ajuda a gente, ele pode chamar ele para que ele monte os avatares, ele que faça um cenário, ele produzindo, e o engraçado, Rodrigo, agora você falando, me veio tudo isso na cabeça, aquele aluno que não gosta de matemática, não sei de nada, no momento que você dá a coordenada para ele montar, né, o joguinho, montar os slides, ele está entrando em contato com a habilidade que ele não gosta muito. Então, ele está aprendendo, né? Mesmo sem querer, falando que não gosta, ele acaba entrando em contato com o cenário, com as habilidades e montando toda a estrutura do jogo. E você dando as coordenadas, né? Você é o professor e ele está sendo o aluno protagonista nesse momento. Eu achei isso, agora que você falou, nossa, me veio tudo isso à cabeça, muito bacana. Não é isso? É isso Muito mesmo, né? Deixar ele criar, ele expor as ideias dele, né? isso. Mostrar o que ele sabe fazer, né? E como promove, o que vai promover isso, né? É o que a gente tem aí no nosso próximo slide. Na educação, a gamificação torna as aulas mais atraentes, contextualizadas e produtivas para os estudantes, promovendo. Então lá, eu tenho uma aula atraente, uma aula contextualizada, produtiva para o aluno. O aluno hoje em sala de aula, ele procura isso, algo que vai atrair ele, algo que ele vai contextualizar, como a Cris falou, ele vai transformar, né, aí a ideia dele, ele vai colocar os pensamentos dele. E a produtiva, o porquê que ele está fazendo aquilo, né? E aí a gente vai ter a interatividade do nosso aluno, ele vai participar mais. Uma vez de receber informação digerida, alunos precisam tomar decisões de acordo com a interação com diferentes cenários, personagens e acontecimentos. Então, eles vão ter que tomar essas decisões de alguma forma, né, Cris? Isso, o aluno protagonista, né, Rodrigo? Isso Acho que mesmo. é isso, é o que é o aluno protagonista, né? Sim. E alcance de objetivos. O que ele está alcançando? Toda informação segue um propósito, seja ganhar pontos ou passar de fase. Como é que eu vou trabalhar com o meu aluno para tentar alcançar esses objetivos, né? Mostrar para ele quais são esses objetivos que eles vão ter aí, qual que é o alcance dele. Então, toda a informação serve um propósito. Então, tem que ter um propósito aí para o nosso aluno, para que ele possa entender e alcançar o objetivo do jogo que ele está criando, né? Trabalho em equipe, interação. Às vezes a gente olha lá, né? O aluno não interage, mas quando eu lanço alguma coisa atraente, produtiva para o nosso aluno, ele vai interagir. De que forma? Através do trabalho em equipe. Então, o trabalho da equipe é preciso combinar recursos e habilidades para se atingir o resultado desejado. Então, às vezes, aquele aluno que está lá quietinho, sem interação, sem contato com ninguém, o que ele precisa é essa atração, esse, ele se sentir Pertencente, acolhido, né? pertencente ao grupo de alunos. E aí eu vou trabalhar vou fazer um trabalho de equipe, onde ele vai expor a opinião dele e ele vai saber receber a opinião do nosso dos próprios alunos também, né? Dos que estão aí junto com ele. Nós vamos ter também a linguagem tecnológica. A linguagem tecnológica é familiar aos alunos, que podem usar ferramentas rotineiras, celular, tablet ou computador para aprender. Então, a linguagem tecnológica, eles têm uma bagagem de linguagem tecnológica, né? Eles trazem essa linguagem com ele. E muitas vezes a gente desconhece, né? E, por exemplo, se você pegar um aluno e perguntar para ele o que é um software, ele vai responder, né? E muitas vezes a gente tem dúvida o que é um software, mas a linguagem do nosso aluno está muito mais atualizada, né? Com esses termos tecnológicos.
Então, eu tenho que trazer essas ferramentas que eles vão trazer para a gente, como falaríamos, ferramentas rotineiras. E aí nós temos também a resolução de problemas. Né? Nós já até falamos no nosso TPC a parte 1 da metodologia, que a resolução de problemas é fazer o aluno pensar e desenvolver algumas ideias. Né? Então, o aluno deve usar a criatividade para resolver situações e problemas, com recurso, resolver situações e problemas com as informações e recursos disponíveis. Então, ele tem aquela gama de coisas disponíveis, né? E ele vai resolver o problema daquilo, né, Cris? Isso mesmo, Rodrigo. Então, assim, o aluno ele tendo, ele conhece a linguagem tecnológica, né? Muito bem, como o Rodrigo explanou. Ele já vai, o recurso disponível dele é esse, que ele já conhece bem. Então, ele vai ter que apenas usar a criatividade dele, jogar essa criatividade para fora para poder conseguir resolver, né, o problema e conseguir fazer o jogo acontecer, não é isso? Certo, Rodrigo? Tá mudo o seu. Opa, desculpa. Então, o aluno tem a interatividade, ele alcança o alcance de objetivos, trabalha em equipe, transforma essa linguagem tecnológica para a sala de aula e consegue resolver um problema usando a criatividade do aluno. Que para a gente, muitas vezes, a criatividade do aluno é muito maior do que a nossa, né? Os nossos alunos, eles têm uma criatividade imensa. E muitas vezes a gente, às vezes nós professores, né, até alguns assistindo esse ATPC, devem estar pensando, como eu vou fazer isto? Né? Isso. Como que eu vou ter uma ideia? Pense em alguma coisa, joga para o seu aluno e deixa ele criar. Às vezes eu faço isso em sala de aula. Eu quero muito fazer um projeto, mas que projeto eu faço? Eu lanço, pessoal, ó, eu quero que vocês realizem tal coisa. E deixa eles se virarem. O projeto sai. Às vezes nós, professores, pensamos que eu tenho que ter um projeto, eu tenho que criar um projeto, escrever o projeto, fazer tudo direitinho e pronto. Aí eu vou lá para o meu aluno e falo, ó, vocês vão ter que fazer isso, 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 já dou tudo que ele para fazer. E não usa a criatividade do nosso aluno, né? Por que que as feiras de ciências e escolas saem trabalhos maravilhosos? Porque a gente deixa o aluno criar. Então, tô com dúvida, não sei como faço um projeto, só dá um tema para o seu aluno e deixa que ele cria. Você vai direcionando, né? Mas ele vai criando. Isso mesmo, Rodrigo. Assim, lembrando, né, que o aluno no momento que a gente está vivendo, o aluno ele tem que ser o protagonista mesmo, ele tem que saber, e a gente tem que começar a mostrar para ele o caminho de como estudar, né? Você falando assim, vem tudo isso na cabeça. Ele estudando, ele tem que aprender a estudar sozinho, então ele tem que ser protagonista do aprendizado dele. E ele tem essa criatividade que muitos de nós achamos que tem que partir de nós. Muitas vezes não, né, Rodrigo? Você falou bem agora. Lança a ideia. Então, lanço a ideia de um jogo e falo, olha, eu tenho tal habilidade para trabalhar, eu quero esse jogo. Eu quero um jogo com essa habilidade. Você vai ver que vão sair vários jogos. E aí você consegue trabalhar com esse aluno. Você vai ver o aprendizado que isso vai ter para todos, né? Inclusive para nós. Isso é muito bacana. Não é isso, Isso Rodrigo? mesmo, Cris. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o que o Rodrigo já explanou bem aqui. A gente vai só detalhar melhor ele. Então, assim, a gamificação no processo pedagógico, ele significa adotar a lógica, as regras, né, e o design dos jogos analógicos e eletrônicos para tornar o aprendizado mais atrativo, motivador e enriquecedor. Então, assim, dentro de todas as técnicas que a gente tem das metodologias ativas, a gamificação é a estratégia que mais eficaz apareceu. Né? Ele proporciona, além de ser eficaz no aprendizado, ele também é eficaz no engajamento, que tanto a gente está precisando nesse momento, né, Rodrigo? Então, a gente precisa desse engajamento, e lembrando, né, com o jogo,
ele engaja tanto no aprendizado do aluno, quanto com você, professor, o aluno vai ficar mais engajado com você e com a escola num todo, no geral. Ele vai se sentir pertencente a tudo isso, né? Ao processo de aprendizado, ao professor, ele vai se sentir mais próximo de você e da escola também. Não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, Cris. Como ele fala aqui, né? Ele é de uma metodologia ativa de aprendizagem, né? É aquilo que o aluno está fazendo naquele momento. O que que é um aluno? O que que é uma coisa ativa? Fazer alguma coisa despertar, né? Alguma coisa que se move. Então, essa gamificação faz a ideia do aluno se mover, né? Se mexer mesmo em sala de aula. Isso mesmo. Muito bom. E aí, olha só o potencial da gamificação na educação, ele é imenso, né? Igual a gente está falando aqui. Além de tudo, ele ainda desenvolve as competências socioemocionais, que aí ele vai partir. A gente acaba trabalhando uma habilidade dentro de um jogo e nem percebe as competências socioemocionais que a gente está trabalhando junto. A gente não vai fazer um trabalho separado de competência socioemocional, não. É junto com essas metodologias ativas, né? E uma dentre elas, a gamificação é uma, e ela instiga o estudante, ela instiga, ela faz, ela vai se valer de vários recursos, né? De vários comportamentos naturais do ser humano, como a competitividade, a socialização, o desejo de ser recompensado, isso todos nós temos, né? Esse desejo de ser sempre recompensado por um trabalho bem feito, e por fim, a sensação de vitória, porque nada mais gostoso quando a gente ganha alguma coisa, né? Ganhei no jogo. Poxa, eu quero jogar de novo, né? E você vai ter aquela vontade de estar de novo, de fazer novamente, né? É isso, Rodrigo? É isso mesmo, Cris. O aluno, né, quando ele começa a criar e ele vê que ele está sendo o protagonista do momento, né, ele vai começar a tomar as decisões e ele vai começar a guiar uma aula, né? Isso não quer dizer, né, gente, nós não estamos falando aqui que a gamificação é a chave do sucesso, mas a gamificação é uma dessas portas para o sucesso em nossa sala de aula, né? Por quê? É algo que está vivendo com os alunos ali. Muitas vezes eu não vou ter o meu 100% da minha sala engajado na gamificação. Por isso que eu tenho outros tipos de metodologia, né? Mas eu vou conseguir atingir um grupo de alunos bons, né? Um grupo bom de aluno, né? Que vai trabalhar. É uma aula que vai dar um problema? Muitas vezes vai, né? É uma aula às vezes que os alunos vão estar mais agitados? Vão. Talvez seria uma aula mais difícil para controlar o aluno? Sim. O aluno ele está, né, como fala aqui, instigado, né? O aluno ele vai ser instigado. E toda vez que você se sente instigado por alguma coisa, você não consegue ficar quieto, né? Você precisa explanar aquilo que você quer. Externar. Mas é uma das chaves, uma das portas que vai fazer com que o nosso aluno, com que a gente tenha maior participação e efetivação dos nossos alunos em sala de aula. Muitas vezes, Rodrigo, até aquele aluno que é muito, assim, muito quieto, ele acaba se mostrando, né, que ele está muito quietinho, que ele fica só ali, né, que ele quer saber só jogar, ou aquele aluno que é muito, não quer saber de nada, então ele acaba se, né, se mostrando ali, então ele acaba mostrando o potencial que ele tem no jogo. É muito bacana, né, é, vocês vão gostar de trabalhar, vocês fazendo esse trabalho com eles, vocês vão realmente gostar. Eu acho que Ó, aquela visão, Cris, o aluno não quer saber de nada. Eu acho que a gente poderia pensar um pouco mais sobre essa visão, né? refletir Porque melhor, não né? é que ele não quer saber de nada. Ele não quer Exato. saber, talvez, aquela metodologia que você está usando. Talvez é outra metodologia que ele está afim. E aí, como Ex- professor, a gente tem que descobrir qual é essa metodologia, né? Nós não vivemos mais aquele tempo de que o aluno faz aquilo que eu mandar, pronto e acabou, né? Eu tenho que Exatamente. descobrir o meu aluno para saber qual tipo de metodologia eu tenho que usar. Então, às vezes, essa frase, o aluno não quer saber de nada, eu acho que a gente precisa rever um pouco quando a gente fala um pouco dessa frase, né? Refletindo sobre isso, a gente tem que ver, igual você falou, verificar, por isso que a gente sabe, cada turma é uma turma, cada aluno, por isso que é individual.
né? Sabemos que nós trabalhamos no coletivo, porém temos que verificar o individual do meu aluno, principalmente para avaliar, né? Como que eu vou avaliar um aluno que não quer saber de nada? Como ele não quer saber de nada? Vamos ver por que ele não quer saber de nada, o que está faltando para que ele consiga ter esse engajamento. Eu acho que com a gamificação, muitos alunos que estão ali parados ali, a gente consegue trazer ele para o nosso mundo e a gente consegue visualizar um aluno diferente, que ele tem realmente potencial e quais são esses potenciais. É uma das formas de ativar esse aluno. Por isso que fala metodologia ativa. A gente precisa ativar esse aluno. Lembrando, né, gente, eu vou trabalhar com jogo, eu não posso ficar, viu, gente? Então, vamos fazer um jogo. Eu tenho que estar instigado tanto quanto. Eu preciso estar instigada para que o aluno também fique instigado. Então, eu preciso estar lá na pilha também para que a gente consiga pilhar o aluno. Então, é bem isso que o Rodrigo falou mesmo. Muito, muito bem lembrado, Rodrigo. Essa reflexão a gente precisa estar sempre se fazendo, né? Sim. Uma outra situaçãozinha aqui, ao utilizar os jogos, né, atividades pedagógicas, suas aulas passam a ter um ambiente mais atraente, desafiadora, né, pela busca do conhecimento. Além disso, é o que o Rodrigo acabou de dizer, vai haver um aumento, né, de participação, ele vai melhorar, né, vai melhorar a criatividade, a autonomia. Então, quando tem autonomia, o aluno tem autonomia, muitas vezes ele não se segura, então vira aquela confusão que a gente fala, mas não é confusão. Existe, para mim, gente, não existe sala de aula quietinha, tá todo mundo aprendendo tudo. Isso não quer dizer que está aprendendo tudo, né? A sala de aula, muitas vezes, como a gente precisa de reflexão, precisa ter aquele barulho mesmo, porque ali realmente está acontecendo o aprendizado. O que não pode é aquela coisa estar muito generalizada que nem o colega ao lado consegue fazer a aula dele, né? Mas fora isso, a confusão, a brincadeira, ela envolve e faz com que o aprendizado aconteça. Então, aí tem a promoção do diálogo e o foco na resolução de situações e problemas. Não é isso, Rodrigo? Isso mesmo, Cris. Então, Pode falar. continuando? Pode Vamos lá? continuar. E aí o mais importante, né, que assim, para vocês, professores, que vejam essa estratégia como um combustível, né, da aprendizagem, é o que eu acabei de falar. A gente precisa estar instigado para poder instigar o aluno, tá? Para tanto, ele deve associar os conteúdos, as missões e desafios que façam o aluno se movimentar o suficiente para ampliar e aprofundar, né, nos assuntos. O avanço da tecnologia, porém, tem favorecido que a gamificação fique mais arrojada. Então, por exemplo, lousas interativas, tablets e os próprios smartphones, né, que são os celulares, são ferramentas que podem associar a gamificação e que deixam, né, o nosso processo mais interativo, tá certo? E aqui, quer falar um pouquinho disso aqui, Rodrigo, das quebras de objeções? O mais importante é saber que a linguagem dos jogos é familiar à maioria dos alunos. Por isso, facilmente você os conquistará ao propor sua imersão nos conteúdos por meio de interações divertidas e que vão ao encontro de uma realidade com a qual estão amplamente acostumados no momento de lazer. Então, olha que interessante, né? Ele fala assim, alguma coisa que está acostumado no momento de um lazer de um aluno. Se é um momento de um lazer, o que é o nosso momento de lazer? Né? Fazer aquilo que a gente gosta. Então, por que não ter esse momento de lazer na sala de aula? E Né? utilizar isso a nosso favor, né? Isso mesmo, né? Quando a gente está lá no pré, né, no jardim, voltando lá falando, os professores falam que agora é a hora do brinquedo, né? Então, agora chegou a hora do nosso aluno também ter a hora do brinquedo, onde eles podem também usar essa criatividade, né? É uma linguagem familiar deles, né? Então, eu tenho que fazer esse momento, eu tenho que trazer esse momento, né? Como a Cris falou, sala de aula em silêncio não significa aprendizagem. Sala de aula naquela movimentação toda não significa que a sala é desorganizada ou que a sua aula é desorganizada, né? Você sabe muito bem quando você está com uma aula organizada ou quando você não está com uma sala desorganizada. Então, o aluno ele precisa ser instigado, né?
Ele precisa trazer esse momento de lazer, aquilo que ele gosta para a sala de aula, né? E viver aquilo que ele gosta na sala de aula, trazendo essa, como fala aqui, propor uma imersão, né? Imergir, trazer aquilo que o aluno gosta, o que o aluno está acostumado, para a nossa sala de aula, para usar ao nosso favor. São ferramentas que estão ao nosso favor, não é contra o professor. Ah, eu vou ter que trabalhar a gamificação, metodologias ativas, porque eu tenho que fazer aquilo que o aluno gosta agora? Não. O que você tem que fazer é aquilo que vai trazer melhoria para a sua sala de aula, para as suas aulas. O E o aprendizado que... do aluno, né? Isso mesmo. E o que vai trazer melhoria para a sua aula? É fazer com que o aluno esteja com você. E a gamificação é fazer isso, é fazer com que o aluno esteja engajado na sua aula. Não ao contrário, quer dizer, não eu vou me engajar no que o aluno quer. O aluno vai se engajar na minha aula, trazendo aquilo que ele gosta. E unindo aquilo que eu gosto também, que é o prazer do ensinar. Isso mesmo, muito bom. Aí nós temos aqui a quebra de objeções, né, Rodrigo? Lembrando, o que significa isso? É que a gente às vezes encontra muito obstáculos, muitas resistências dos alunos quando a gente tem aquele conteúdo muito chato, muito pesado. Matemática, a gente tem muito isso. Além de tudo isso, a gente tem os alunos que já vêm traumatizados, né, de casa mesmo, a gente já vem traumatizado de casa porque os pais, a família em si, às vezes fala para o aluno, nossa, a matemática é muito difícil, ele ouve muito isso, né, de familiares, de amigos, enfim, ele ouve muito isso. Quando ele chega na nossa mão, ele está tão traumatizado com essa matemática, que é muito difícil, que às vezes um assunto que para nós, às vezes até para nós é um pouco, a gente olha e fala, caramba, eu adoro essa matéria, mas eu vou ter que ensinar isso, é muito complicado, como fazer o meu aluno se interessar por esse assunto que é tão complicado? Como fazer? Então, aqui o jogo, ele já vem para quebrar um pouquinho essa barreira, ele já vem para já mostrar para a gente que dá para tornar esse conteúdo um pouco mais leve, um pouco mais, a gente quebra, né, essa coisa do pesado, e aí a gente traz esses temas mais tranquilos. Então, por exemplo, como ele mesmo fala, o senso de que um conteúdo só serve para passar de ano, ou, né, para ter uma nota, ou cumprir uma burocracia, que é entregar um trabalho, ele vai deixar de existir. Ele vai mostrar para esse aluno que existe um porquê, um significado, né? Certo, Rodrigo? Tá mudo o seu. Certinho, Cris, é isso mesmo. Então, como ele fala, né? Quanto mais denso, mais chato. Até pra gente, né? Até Quanto para, mais... assim, fica até desmotivador para a gente, né, Rodrigo? Quantas vezes você já foi para a sala de aula para ensinar uma matéria que você, caramba, eu vou ensinar isso de novo, mas é muito complicado fazer os alunos entenderem. Principalmente quando a gente vai introduzir mesmo as equações, que tem lá o X, o Y, as letras lá na parte algébrica. A gente olha e fala, caramba, como fazer o aluno entender? Então, a gente procura metodologias. Todo ano, com cada turma, não é isso. A gente acaba procurando uma metodologia diferente. E aqui vem uma das metodologias que a gente vem sugerindo, é uma que quebra um pouco essa resistência, é utilizar realmente a gamificação para isso, né? Isso mesmo. Então, pessoal, agora chegou o momento da gente trabalhar um pouquinho com o material, o Aprender Sempre, né, com jogos. Então, assim, só para mostrar para vocês, como a gente né, estamos fazendo estudo aqui com o material Aprender Sempre, já contempla alguns jogos, tá certo? E aí a gente gostaria, né, Rodrigo, que vocês interagissem um pouquinho com a gente no chat agora, nesse momento, tá? A gente vai passar para vocês aqui o material, mostrar o que tem no material, e gostaríamos que vocês lá no chat, né, contribuíssem conosco, né, com os colegas, o que vocês fariam com esses jogos, como vocês irão trabalhar com esses jogos no momento remoto como nós estamos, tá bem? Certo, Rodrigo? Isso, Cris. Então, nós vamos aí pegar algumas ideias que a gente tem no Aprender Sempre, né? E aí a gente vai dar um tempinho para vocês colocarem aí no chat como é que vocês trabalhariam isso
na sala de aula, né? Nós vamos interagir lá no chat agora. Bom, vamos ver lá a primeira atividade aí, Cris. Tá. Aí. Ó, uma atividade do 7º ano, que é o Matix. É um jogo de estratégia em que os jogadores, além de estabelecer estratégias de ação, têm a possibilidade de desenvolver sua capacidade de antecipar jogadas. Então ele tem um tabuleiro, jogador 1 e jogador 2, e aí a gente tem os números inteiros, né? A habilidade aqui está trabalhando com as operações com números inteiros, né, Cris? É isso mesmo. Então, assim, a gente gostaria, né, daqui a pouquinho a gente vai dar um tempinho, mas vamos pensar, porque aqui é um tabuleiro, então é como se presencialmente estaremos ali com o tabuleiro e os alunos juntos jogando. A gente gostaria de saber com vocês algumas ideias, se vocês têm alguma sugestão de trabalharmos esse material no virtual. Como a gente pode fazer para trabalhar isso virtualmente, né? A gente pode... Eu quero ideias de vocês, né? A gente tem algumas aqui, mas vamos pegar as de vocês primeiro. Vamos lá para o primeiro ano, Rodrigo? Ó, vamos ver o que o material trouxe para nós. Temos 2 jogos, deixa eu voltar um pouquinho. Ó, 2 jogos lá, as equações e números cruzados. Então, olha lá. Temos aqui, ó, os jogos, né, das equações, que eles vão ter que raciocinar rapidamente para poder não fazer a escolha errada, novamente com um tabuleiro. Lembrando, né, pessoal, a gente sempre fala, matemática, eu costumo sempre falar, a matemática a gente precisa de treino, assim como na educação física, nos jogos, a gente não precisa treinar para ser bom batedor de pênalti, bom arremessador no basquete, enfim, a gente precisa treinar bastante para poder ser bom nos jogos, físicos, né? Agora, com a matemática, a gente também precisa treinar bastante para ser bom, né? Para a gente lembrar sobre as regras, sobre todo o conhecimento matemático. Então, para isso, aqui nesses 2 jogos, a gente vai treinar bastante as equações. No primeiro, com o tabuleiro das equações, tem bastante, eles vão ter que fazer as contas, né? Vocês observarem aí no tabuleiro todo, eles vão ter que fazer essas contas, porque é com os resultados que eles vão trabalhar aqui. E também temos, o outro os números cruzados. Então, eles vão ter que, para fazer os números cruzados, eles vão ter que refazer, né, fazer as contas aqui, certo, Rodrigo? Fazer os cálculos. E a gente pode trabalhar lá também, ó, horizontal, vertical, que muitos alunos se confundem o que é horizontal e vertical. Então, aqui a gente vai trabalhar em vários contextos, né, as equações. É muito bacana trabalhar isso com eles, né, revendo as equações e trabalhando de uma forma mais lúdica. E agora a gente vai dar um tempinho, né, Rodrigo, para que eles pensem Isso. aí e interajam conosco, dando algumas sugestões, tá joia? Vamos aguardar os 2 minutinhos, Rodrigo, tá bom? Será? Eu acho que sim. Vamos pegar 2 minutinhos e aí a gente vai interagindo com eles no chat lá agora. Bom? Ok. Vamos lá.
o professor Rodrigo, né, nosso PCNP aqui da diretoria, vai apresentar uma boa prática que ele fez com os alunos dele, tá bom? Vamos lá, Rodrigo? Muito bem, pessoal. Pegando esse gancho aí que nós trabalhamos, né? Essa metodologia ativa, trabalhamos com a parte de equação, né? Eu tenho aqui um trabalho que eu fiz com os alunos há um tempinho, né? E é onde a gente está trabalhando equações também. Então, nesse projetinho que eu fiz com os alunos, eu tinha 3 processos, né? O primeiro era mostrar para eles a equação dentro da sala de aula, explicava a resolução da equação, né? Como eles tinham que fazer, né? Trocando os membros da equação e na sala de aula. A segunda parte, nós fomos para a sala de informática. Lá na sala de informática, nós trabalhamos mostrando para eles como resolvia uma equação usando uma balança, né? Então, ali eu ensinava eles como eles mostravam a balança, como que eles resolviam, né? Usando os exercícios que também foram trabalhados em sala de aula, né? E aí, como a gente trabalhava, eu trabalhava junto com uma outra professora, a professora Edna, de matemática também, nós trabalhávamos com os 8º anos, então nós decidimos fazer esse projeto juntos. E depois, no final, nós separamos e fizemos uma gincana entre as 2 salas, né? Formamos em grupos e levamos eles para a sala de vídeo e lançamos lá no telão os exercícios de equação, onde eles tinham que resolver para achar o resultado e o mistério de um determinado exercício. E aí eles resolviam, né? Colocávamos o exercício lá, deixávamos um tempo para eles resolverem esses exercícios, e eles resolviam, e aí criava-se essa competiçãozinha entre os grupos para resolverem, tanto da sala quanto grupos entre salas, né? Como a gente fazia com as outras salas também. No terceiro processo, a gente ia com eles para as salas de informática, eles acessavam um link que tinha um joguinho chamado Mistérios do Egito, onde eles tinham que resolver por forma de equação. E lá o grupo deles resolviam esses mistérios do Egito através desse joguinho que simbolizava a equação. E por fim, o desafio deles era criar uma balança que representasse a equação. Eles poderiam convidar um professor que não seria da área de matemática para assistir a apresentação deles, e eles iriam ensinar esse professor. E aí eles criaram, usaram a criatividade deles lá e ensinavam como fazer essa balança, né? Faziam com materiais descartáveis, utilizavam bolinha de gude, pedras, copinho descartável, cabide, linha, né, barbante, garrafas PET que eles cortavam, balas que eles simbolizavam os pesos. Então essa foi uma das atividades que nós fizemos, que foi uma atividade que fez um grande efeito nas nossas aulas lá durante aquele ano para aquelas turmas. Eles puderam entender o ensino da equação do primeiro grau nessas 3 faixas. Primeiro na sala de aula, depois na sala de vídeo com a competição entre turmas, depois na sala de informática, onde eles utilizaram para desenvolver um jogo, resolver problemas de um jogo, e por último uma apresentação deles próprios mesmo, fazendo uma balança para representar a equação do primeiro grau. Certo, Cris? Muito legal, né, Rodrigo? Essa última professora, ela é professora do quê? Português. Português. Então, tá vendo? Chamou a professora de português e os próprios alunos ensinaram. Isso é show de bola. Duvido que algum dia eles vão esquecer essa aula, né? Eles vão lembrar sempre desse conteúdo. Isso é muito bacana. Foi genial. A gente, num outro momento, vamos trazer a professora Edna, né? Para falar conosco aqui, tá bom? Obrigada, professora Edna, aqui pela participação. Lembrando, né, gente, aquilo que a gente acabou de falar com vocês sobre as competências socioemocionais que a gente trabalha junto com os alunos quando estamos trabalhando, por exemplo, na gamificação. A sugestão que o programa, né, do Aprender Sempre traz para a gente aqui no trabalho com a recuperação e aprendizagem são 11 competências socioemocionais. Então, nós temos lá, na abertura do novo, eles sugerem que a gente trabalhe, né, a curiosidade para aprender,
e a imaginação criativa. Na resiliência emocional, autoconfiança, tolerância ao estresse e tolerância à frustração. E no engajamento com os outros, o entusiasmo. E na autogestão, responsabilidade, organização, determinação, persistência e foco. Agora, Rodrigo, mostra para a gente aí o que em todas as habilidades aqui socioemocionais, trabalhando com a gamificação, ele traz para a gente, tá? Olha lá, o Rodrigo vai apresentar aqui. Na abertura ao novo, Rodrigo, o que a gente tem aí? Então, nós vamos ter a tendência a ser abertos a novas experiências estéticas, culturais e intelectual. Uma das 17 habilidades socioeconômicas que a gente tem é a curiosidade para aprender. Então, o aluno ele fica curioso para aprender. A imaginação criativa, ele imagina, ele cria, né? Como nós já falamos um pouco sobre a criatividade aqui. E a gente tem também aí agora na resiliência emocional. Nessa resiliência emocional, ele vai ter autoconfiança. Então, peraí, ele está criando alguma coisa, ele está instigando a curiosidade dele, então agora ele tem uma confiança que ele está fazendo alguma coisa certa. E a tolerância à frustração. Talvez o que ele criar pela primeira vez não vai dar certo. Aí ele vai tentar de novo. Então ele vai criando uma tolerância para a frustração ali. Bom? A gente tem o engajamento com os outros. Como é que ele vai engajando com os outros? O entusiasmo, que a gente já falou também, né? O aluno fica mais entusiasmado, né? Ele se torna parte do processo. Ele não é parte do processo, ele se torna parte do processo de aula agora. A amabilidade, ele vai criar um respeito. Respeito pela opinião dos outros, do grupo que ele está trabalhando, né? Um respeito pela parte dos outros ali. E a confiança. Ele cria uma confiança de que, bom, peraí, então eu acho que o dele está certo, vamos confiar no que ele está falando. Então traz essa confiança do aluno aí. E a autogestão, a gente vai ter aí a determinação. Está determinado a fazer alguma coisa. Errou? Persistência. Vamos fazer de novo. Vamos apagar e vamos fazer de novo. Porque ele tem um foco. Qual é o foco? Chegar no resultado. Como a gente falou assim, qual é a premiação? Qual é a pontuação? Ele quer atingir o topo do ranking. Então ele vai ter um foco. E aí ele vai ser determinado, vai persistir para alcançar esse foco, né, Cris? Isso mesmo, Rodrigo. Então, só lembrando, né, o que o material Aprender Sempre trouxe são 11 competências socioemocionais. Então, dessas 8 competências, dessas 11 competências, 8 competências a gamificação já traz. Então, de uma técnica só, a gente já tem 8 competências socioemocionais embutidas nela, né, Rodrigo? Ah, detalhe, né? Será que quando eu trabalho com um jogo, eu não vou ter um interesse artístico? Será que não? Porque na hora que eu estou fazendo um jogo, montando um jogo, criando lá o meu avatar, criando cenários, eu não tenho interesse artístico, Rodrigo. O que você acha? Tem, claro, você vai Tem criar, né? também. Então, se eu vou criar, eu vou ter, acaba trazendo para o aluno esse interesse artístico. Eu acredito que também aqui cabe também o interesse artístico. E a tolerância ao estresse? Será que eu não vou conseguir? Eu não tenho tolerância ao estresse quando eu estou jogando aqui com o Rodrigo e estou perdendo toda hora. Toda hora eu estou perdendo. A tolerância à frustração aqui já estou trabalhando. Mas o estresse, eu acabo ficando estressado um pouquinho também, não fico? Então eu vou acabar criando uma tolerância a esse estresse, porque eu não consigo ganhar, não consigo ganhar. Eu acho que também aqui cabe. Dentro da empatia, que é a empatia, eu vou ter empatia com o outro, sim. Poxa, ele está só perdendo, vou tentar ajudá-lo. Acho que ele não está conseguindo, ele não entendeu como faz, como que monta uma equação, como resolve uma equação. Então, eu estou tendo empatia, vou ajudar ele para ele conseguir ganhar na próxima. Eu acho que também tem. Responsabilidade. Ele vai ter que ter uma responsabilidade, porque ele vai ter um tempo determinado para resolver. Ele vai ter que ser uma pessoa organizada também, porque dentro de um jogo, se você não tiver uma certa organização, uma estrutura do jogo, né, Rodrigo, você não consegue terminar o seu jogo. Né? Eu acho que, assim, dentro das macro competências,
2 ou 3 ali que eu acho que não se engajaria muito nesse nosso tema de hoje. Porém, as demais, sim. O que você acha, Rodrigo? Isso mesmo, Cris. Essas competências, né, vê aí as socioemocionais, ela traz essa confiança para o nosso aluno, né? Quando eu trabalho com essas 17 competências, eu vou pensando, né, ó, eu tenho que atingir tal competência do aluno. Como é que eu posso fazer? Qual tipo de jogo que eu posso impor para os meus alunos para eles fazerem? Qual tipo de metodologia que eu vou utilizar na minha aula para atingir determinada competência aqui? Então, eu acho que a gente às vezes pensa no que vai fazer para depois pensar no que vai atingir. E muitas vezes a gente tem que pensar um pouco no que eu quero atingir. No que eu quero atingir, eu vou pensar no que eu quero fazer, né? Tá certinho. Então, pensando nisso tudo, nós trouxemos hoje, né, Rodrigo, uma boa prática com um jogo. Não é isso, Rodrigo? Nosso jogo de hoje será o nosso conhecido Stop, só que na versão remota, né? Como você, professor, pode trabalhar com o material Aprender Sempre, remotamente utilizando o Stop, que é uma sugestão nossa, certo, Rodrigo? Isso mesmo, Cris. Aí é uma das metodologias que nós fizemos, né? Com essa gamificação, onde a gente convidou alguns amigos nossos do PCNPs, né? Para trabalhar junto com a gente com esse stop. Vamos lá para a filmagem deles? Pessoal, agora na parte de nossas boas práticas, nós vamos ter hoje uma atividade interativa e nós convidamos alguns dos nossos amigos PCNPs. Nós estamos aqui com a Sarita, nós estamos aqui com a Sara, com a Juliana, com a Edneia, com a Ana e com o Renan. Sejam todos bem-vindos para a nossa prática aí. Vamos lá, Cris, agora é com você. Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui, compartilhar minha tela com vocês. Então, hoje a gente vai trabalhar o stop. E aí, nós vamos trabalhar o stop com algumas atividades que estão no caderno do Aprender Sempre, volume 3, de todas as turmas, tá bom? Então, do sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro do médio. E que para que isso aconteça, né, de uma forma bacana, a gente tem algumas regrinhas. Então, vamos lá para a nossa regra da nossa brincadeira do dia. Cada acerto, o participante ganha 5 pontos, tá certo? Cada erro, ele vai perder 1 ponto. Quando um jogador gritar stop, então a gente vai parar a brincadeira, vamos conferir se a resposta está correta. Se a gente verificar que a resposta, eu vou falar, a resposta está errada, a gente vai pedir para um outro jogador continuar a brincadeira. Então vai ter 2 chances, tá? Então a primeira, o jogador gritou stop, a gente apresentou a resposta, está errada, a gente vai pedir para um outro jogador apresentar a resposta dele. Tudo bem? E ganha o jogador que ao final chegar com a maior pontuação. Então, o que a gente tem que fazer para a gente para a gente conseguir desenvolver aqui a atividade? A gente vai preencher aqui uma tabela com os nomes dos participantes, tá? O Rodrigo vai ficar, assim, a sugestão sempre tem uma pessoa para ficar marcando a pontuação, tá bom? Então, no nosso caso, eu vou fazer com vocês o jogo e ele vai ficar marcando lá a pontuação para no final a gente fazer a conferência, tá certo? E detalhe, cada jogador, cada participante, anote as suas respostas e se você ganhou ou não, para a gente conferir no final as pontuações, tá bom? E vamos iniciar a brincadeira? Ah, tem um detalhezinho. A quantidade de exercício fica a critério de cada professor. Então, cada professor vai, né, verificar. Minha turma, eu tenho 45 minutos, acredito que mais exercícios ou menos exercícios. Então, fica a critério de cada um, tá ok? O que a gente vai precisar, tá? Qual o material para a gente participar do jogo? Vou pedir para que vocês tenham um lápis, uma caneta, tá, em mãos, uma borracha, ou, né, alguma coisa para você escrever, e um papel. Então, pode ser folha de sulfite, folha de caderno, qualquer folha, tá certo? O que a gente vai fazer? Agora, aqui é a nossa tabelinha. Então, para a nossa brincadeira de hoje, a gente tem 7 questões, tá bom? Aqui, o que a gente fez? Colocamos os nomes, né, dos nossos participantes, pedimos para que eles fizessem um avatar, e sabemos que os nossos alunos adoram, né, os avatares aí, então eles gostam de fazer, você pode brincar com ele com isso.
pedir para cada um, né, montar o seu avatar, mandar para você e você coloca o avatar dele na nossa tabelinha. E aqui, essa tabelinha, o Rodrigo vai preencher. Então, na primeira rodada, a gente fez a primeira rodada, vamos ver quem fez, né? Quem ganhou. Então, vamos lá, vamos supor, a Ana ganhou a primeira rodada, então ela ganha 5 pontos. Supondo, vai, a Edneia deu a resposta, tá errada, ela já perde 1 ponto. Os demais não pontuam, né? Porque eles não nem acertaram e nem erraram, ok? E aí vamos fazer isso até o final. A gente vai ver a pontuação no final total e vamos verificar a posição em que ficaram os nossos participantes, tá ok? Vamos fazer o seguinte. Opa. Vamos fazer um aquecimento aqui para ver como funciona, como vai funcionar o jogo. Não tá valendo, viu, galera? Não tá valendo. Então, o que que eu vou pedir para vocês? Eu vou mostrar para vocês aqui a questão. Então, cada um lá com seu papel e caneta, anota lá, faça suas contas. Só que eu vou pedir, quando você gritar stop, apresente a sua conta, tá certo? Apresente aqui a sua resposta. Stop. Só que só apresenta a resposta quem gritou stop, tá bom? Aí gritou stop, apresenta a resposta. Os demais não mostram a folha. Aí eu vou verificar, eu vou falar, ó, tá certo ou tá errado. Se tiver errado, essa pessoa, né, perde o ponto, tá desclassificada, e os demais, que às vezes eu não gritei, fiz a conta. Então, eu falei, valendo, você apresenta stop, grita stop e apresenta a sua resposta. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Podem falar, tá todo mundo tenso. Tranquilo? Podemos? Então, vamos fazer o aquecimento, tá? Isso não tá valendo, que é só para começar. Aquecendo. Uma empresa comprou 8 centenas, 5 dezenas e 4 unidades de mudas para plantar nos parques da cidade. Quantas mudas foram compradas pela empresa? Tadã. Valendo. Vamos lá, galera. Stop. Quem gritou stop? Ó, stop. Quem gritou? A Sara? Eu ouvi a Sara primeira. Vamos lá, apresenta a resposta. Só que eu não estou vendo, o Rodrigo. Fala para mim a resposta da Sara. Qual é a resposta? Cadê a Sara? Dá para ver? Não, você não está com a coisa aberta, né? Ela tem que estar com a... Eu tô com a câmera aberta. Tá com a câmera aberta? Peraí, vamos lá, vamos ver a Sara. Eu não estou vendo a Sara aqui com a... Deixa eu ver aqui, não estou vendo também. É porque vocês estão compartilhando a tela. Está compartilhando a tela. Quando compartilha não dá para ver? Mas dá para ela falar qual foi a resposta dela e a gente verifica. Ah, tá. Tudo bem. Posso falar, então? Fala aí, Sara, qual é? Ó, 8 centenas, 800. 5 dezenas, 50. 4. 800 mais 50 mais 4, 854. Vamos ver se está correto? Agora tem que apresentar. Olha lá, a resposta correta. Então assim, tá vendo? Aí, a Sara acertou. Só que não estava valendo, tá, gente? É só aquecimento. Então ela não ganhou nada. Que legal, né? Legal. Agora, vamos valendo, então. Então agora vai valer a nossa resposta, tá certo? Então, primeira questão. Qual fração representa a metade de gasolina no tanque? Letra A, 1/4, letra B, 3/4, letra C, 1/2 e letra D, 4/4. Valendo? Stop. Quem gritou stop? Ju. Rodrigo, quem gritou? Você que vai ser o nosso... A Ju. Quanto deu, Ju? 1/2. 1/2. Muito bem. Resposta, metade de um todo. 1/2. Muito bem. Rodrigo, 5 pontos para você. Vamos para a próxima? Aí, tá vendo, Ju? Tá difícil, pessoal. Todo mundo com medo. Agora o pessoal já vai começar a perceber que não é difícil. Então, vamos para a próxima. Questão 2. Uma floricultura recebeu 9 dúzias de rosas vermelhas, 7 dúzias de rosas amarelas e 5 dúzias de rosas brancas. Qual foi o total de rosas recebidas? Stop. Quem gritou? Eu. Ana. Ana, quanto, Ana? 9 dúzias.
dúzias 90, 7 dúzias 70, 5 dúzias 50, 210? Pá, 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 pá. Não. Não, então assim, ó. 240. Errou! Então, menos um ponto para ela, hein, Rodrigo? Que mico! Eu Então, não acredito. Quem é voltando, o gente, ó. próximo? É dúzia, tá? 9 dúzias de rosas vermelhas, 7 dúzias de rosas amarelas e 5 dúzias de rosas brancas. Valendo. Stop. Sim. Top, Renan. Stop. 112? Renan? Quanto, Renan? 112? 112? Não, Renan. Menos um pro Não. Renan. Stop. Top. Quem gritou stop? Foi a Edneia a primeira, depois acho que fui eu. Então, Ah, foi Ah, a 9 Edneia. dúzias, tá certo. 288. Não, Edneia. Menos um para Edneia. Vamos Posso lá, falar? Sara. 252. Certo, Rodrigo? Aê! 252. E... Ei, olha lá, resposta correta. Então, 5 pontos para Sara. Vamos lá, pessoal, presta atenção. Dúzia, né? Não é 10, certo, Ana? Dúzia não é 10. Próxima questão. Terceira questão. Vamos lá. Marcos exercita-se todos os dias no parque de seu bairro. Ele caminha 2/6 de hora e corre mais 2/3 de hora. Qual o tempo total de atividades físicas que Marcos faz diariamente? Aí temos as alternativas. Letra A, 2 nonos de hora. Letra B, 4 nonos de hora. Letra C, 1 hora. E letra D, 2 horas. Valendo. Stop. Stop, Renan. Eu. 1 hora? 1 hora? Correto ou não, Rodrigo? Vê aí, Cris. Vamos Confere. conferir a resposta. Ixi, que ele voltou tudo aqui. Peraí, que travou a minha... Ixi, cadê o Rodrigo? Peraí, que saiu aqui da tela. Vai arrumar isso aí, né, Rodrigo? Tudo bem que você arruma. Peraí, deixa eu... Saiu da... Vocês estão vendo a tela, gente? Não, né? Olha, ele saiu da... Negativo. Peraí, ele saiu aqui. Não sei por quê. Vocês estão vendo agora? Porque agora não está compartilhando, Rodrigo. Bota lá. Compartilhar. Aí. Vamos ver se agora vai. Ele saiu sozinho. Porque... Ó, vamos lá, na 3. Questão 3. Peraí que vai ter que dar. Questão 1. 2. E a questão 3. Quanto que você falou, Renan? Letra C. 1 hora. Correto. 5 pontos para o Renan. E agora, vamos lá. Ó, só lembrando aqui a resolução, né? Se caso alguém tenha dúvida. Quanto que ele caminhou? Ele não caminhou 2/6 de hora? Lembrando que hora equivale a 60 minutos. Então, tem lá 2/6 de 60. Significa, fazendo a simplificação entre 6 e 60, você tem ali, ó, dividindo 6 por 6 dá 1, dividindo 60 por 6, 10, e 2 vezes 10, 20. Então, ele caminhou 20 minutos. Quanto ele correu? Quanto ele... 2/3 de hora. Então, é 2/3 de 60. Então, também fazendo a simplificação, né, de 3 por 60. Então, dividido por 3 dá 1. E 60 dividido por 3, 20. Aí, 2 vezes 20, 40 minutos ele correu. Todo o percurso todo, então... Que é todo o percurso todo. Então, 40 mais 20, 60 é igual a 1 hora. Correto? Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Então,
Próxima questão, questão 4. Escreva uma fração que represente a parte rajurada. Vamos lá. O que está pintado, representa para mim uma fração aí. Stop. Quem que falou stop? Ju. Ju, 2/6. 2/6. Correto, Rodrigo? Vamos ver a resposta? 2/6. Aqui vocês podem trabalhar também a equivalência, né? Essa questão, ele trabalha a equivalência das frações. Então, 1/3 é equivalente a 2/6. A Ju, você sabe como que você pensou aqui nessa questão para você chegar no 2/6? Eu contei o total primeiro e depois peguei as partes que estavam coloridas, que eram 2. E o total você colocou no denominador? 6. Como denominador. E a parte pintada? Como a parte superior da fração. Então, ficou É o 2 sobre numerador. 6. Isso. Isso, perfeito. E aí vocês têm, se caso algum aluno acabar, né, colocando outras, então a gente colocou algumas aqui que são frações equivalentes. O exercício do Aprender Sempre, ele pede para colocar 3 frações equivalentes. Então o aluno, além de fazer o que a Juliana fez, né, de fazer lá, contar o todo e pegar só a parte pintada, que fica 2/6, ele vai ter que descobrir mais 2, tá? Lembrando, né, pessoal, fazendo as equações equivalentes, você tem, eu posso multiplicar, né? Eu multiplico para achar as equivalências, ou divido, assim como eu fiz com 2/6, você dividindo por 2, você chega em 1/3, ou você multiplicando do 1/3, você chega no 3/9, no 4/12, ou no 15avos, e assim por diante, tá? Aqui é só para a gente ter uma noção de frações equivalentes. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo, povo? Uhum. Tá. Então, vamos para a próxima questão. 5 pontos para a Ju. Próxima questão. O tanque de combustível do carro de Lúcia possui capacidade de 54 litros, incluindo a reserva. Após realizar uma viagem, o medidor de combustível registra a quantidade de gasolina ainda disponível no tanque, como mostra a figura. Então, nós temos uma figura. E sobre essa quantidade de combustível do carro de Lúcia, é correto afirmar que aqui está. Então, vamos lá. É correto afirmar que na letra A, Lúcia já gastou 3/4 do combustível? Letra B, no carro tem exatamente 14, aqui provavelmente deve ser litros do combustível restante. C, o tanque de combustível ainda está com 40,5 litros? Ou a letra D, o combustível gasto representa 75% do total? Valendo. Stop. Quem gritou stop? Diana. Fala, Ju. Creio que seja a letra D, os 75%. 75%? E aí, Rodrigo? Não. Menos Errada. Stop. Menos 1 para Juliana. eu li errado, gente. É o gasto, né? É o gasto. Quem gritou stop aí? Sarita Eu, ou Edneia? Edneia. Edneia. Vamos lá, É Edneia. letra C, alternativa C. A letra C, o tanque de combustível ainda está com 40,5 40, litros? E aí, Rodrigo? Resposta? Exato. Aê, 5 pontos para Edneia. Lembrando, né, assim como a Juliana falou, no exercício tem que ficar muito atento, porque aparenta, né, ser 75%, porém, não foi o que ele gastou, entendeu? É o que ainda resta. Então, tomar cuidado aí, que realmente dá para, né, confundir. Agora, a resolução.
54 litros, ele não utilizou 3/4? Então, a gente coloca lá 54 vezes os 3/4. Então, vocês podem multiplicar ou dividir, né? Eu costumo fazer 54 dividido por 4, 13,5 litros, e multiplicar por 3, que vai dar 40,5 litros da resta. Ok? Dúvidas? Não? Próxima questão. -1 para Juliana e 5 para Edneia. Vamos lá, questão 6. Agora nós temos aqui a nossa reta numérica, ok? Então, o número racional 3 nonos está representado na reta real pela letra A, K, B, M, C, P, D, Q e E, L. Valendo! Stop. Quem gritou stop? Eu, Sara. Sara. Qual é a resposta? A. Letra A. Rodrigo, resposta está? Correta! Ê! Aê! Eu que tô... A resolução, então, ó, vocês vão ter que pegar lá o 3 nonos, né? Então, pegar o 3, dividir por 9, vocês vão chegar no número irracional, racional, perdão, 0,33333, e que está representado na letra, vamos voltar aqui para vocês identificarem, como é 0,333, vocês, né, do 0 conta 1, 2, 3, ele está no meinho, né, do 0, entre o 0 e o 4, ok? 0,3, 0,4, ok? Dúvidas? Não? Não? Cris, mostra só a resolução aí direitinho, né? Aqui a gente pode trabalhar com os alunos a ideia que ele é um número decimal infinita, né? E também dá para usar a ideia da fração geratriz, né? A gente pode usar também o conteúdo de fração geratriz. Então, ele vai desde o 6º ano até o ensino médio lá, quando eles aprendem a calcular a fração geratriz desse valor. Isso aí. Muito bem. Próxima questão. Questão 7. Olha aí. Para uma receita, precisam ser utilizados 3/5 de 1 litro de água. Isso quer dizer que irá utilizar, então vamos, menos de 0,5 litros de água, letra A, né? Letra B, entre 0,5 e 0,7 do litro de água. Letra C, entre 0,7 e 0,8 do litro de água. Letra D, entre 0,8 e 0,9 do litro de água. E letra E, mais de 0,9 litros de água, do litro de água. Valendo! Stop. Stop. Stop! Sara! A Sara tá ligeira agora. A letra B. Letra entre B. 0,5 e 0,7 litros. Rodrigo? 0,5 e 0,7. Total, ele vai dar 0,6 litros, né, Cris? Mostra aí a resolução. Correto! Aí, Sara. Então, olha lá. 3/5 de 1000, né? Que 1000 ml. Então, fazendo lá a simplificação entre 5 e 1000, né? Você fica com 200. Então, 3 vezes 200, 600 ml. Ou seja, 0,5 litros de água, ok? 5 pontos para Sara. Tudo bem, gente? Aqui, alguma dúvida na resolução? Não. Então, próximo. Aê! Agora acabou nosso quiz, aqui, nosso game, né? Nosso stop. Agora vamos ver com o Rodrigo a pontuação, Rodrigo. Agora é contigo. Tcharam. Vamos lá, deixa eu... Tarita não respondeu nenhuma. Eu respondi, errei. Mas a intenção é assim, gente, fazer, Toda vez tentar. que eu tentava, alguém já falava stop. Já falava stop. Olha lá, respondeu todas, olha lá, tá vendo? Na vez que eu fui responder rápido, para ninguém falar stop.
Mas a intenção é essa, fazer o aluno pensar rápido, e eu sei, a gente sabe que nesse de pensar o rápido, a gente, né, se confunde, mas fazer o aluno raciocinar e ter esse raciocínio rápido. Então, eu acho que o STOP ele vem muito nessa lógica, fazer o raciocínio, ter o raciocínio lógico rápido, e só que a gente tem que pensar antes, não é só fazer porque eu preciso ganhar, é uma competição. Eles vão ficar nessa, né, de querer correr, de querer falar rapidamente, mas vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, a Ana Carolina respondeu. Então, perdeu um ponto. A Edneia errou uma questão e acertou a outra questão. Então, se errou uma, menos 1, 5 positivo, ficou com 4 positivo. A Juliana acertou uma questão, acertou a quarta questão também, 10 pontos, mas errou uma, menos 1, 9 pontos. A Sara acertou 3 questões. Dessas 3 questões, a Sarita não respondeu nenhuma, de acordo com o não deu tempo, né? E o Renan acertou um e errou outra. Então, 4 pontos aí. A gente teve um empate entre ele e o Renan, 4 pontos, mas a grande vencedora foi a Sara. Que bacana. Parabéns. Sara. Pessoal, Parabéns, assim, Sara. Obrigada, gente. Viu? Parabéns. Muito bem, ela foi bem rápida, pensou Parabéns, rápido. Sara. Sou professora de física, né? Professora de física, já acostumada com os cálculos. E lembrando, pessoal, que essa questão, essa situação, ainda a gente pode utilizar um pouquinho além. Né? Você como professor, fazendo né, como eu fiz a mediação como professor aqui, o Rodrigo, como parceiro, ele fez a questão, vocês podem pedir para um aluno de vocês fazerem essa questão da contagem dos pontos. E no final ainda vocês podem trabalhar com eles o quê? Os gráficos, fazer o gráfico da pontuação. Então tem várias situações aqui que vocês podem trabalhar né, no conjunto com as habilidades. Então aqui nós tivemos habilidades desde o 6º ano, então cada questão aqui, uma questão foi do 6º, outra do 7º, outra do 8º, uma do 9º, do 1º, do 2º e do 3º do ensino médio. Então, para vocês perceberem como esse material do Aprender Sempre é um material bem rico e tem como a gente trabalhar no contexto para todas as disciplinas, todas as áreas, né, contemplam essa atividade, e vocês podem trabalhar com eles mediando o mesmo assunto. Então, a mesma habilidade, a habilidade de números racionais, vocês podem trabalhar com todas as séries. Então, assim, é uma sugestão aqui, o material vai estar disponível para vocês utilizarem, né, com seus alunos, façam as adequações, né, as adaptações necessárias para cada turma, mas utilizem, tá joia? Rodrigo? Isso aí, Cris, é uma atividade bem interativa mesmo, né, os alunos, eles vão acabar entrando na brincadeira aí, né, e o legal também, a gente utilizou nossos amigos PCNPs aqui de outras disciplinas para fazer, né, também dá para fazer uma atividade igualzinha a essa usando uma interdisciplinaridade, né, onde todos os professores das escolas podem se reunir, criar um game show aí, né, e realizar essa atividade, né, e não somente dar resposta, como nós fizemos aqui, né, nós mostramos como o aluno pode chegar e o que ele pode pensar para poder chegar naquele resultado. Então, uma boa prática aí, bem produtiva, esperamos que vocês tenham gostado com isso. Meninas e meninos, muito obrigado pela participação de todos vocês. O nosso espaço aqui na TPC sempre está aberto para vocês participarem com a gente, tá bom? Gente, alguém quer falar alguma coisa? Muito obrigada, Cris, Rodrigo, por chamarem a gente para participar. Foi muito divertido, viu? Obrigada. Gostei muito, viu, gente? Também gostei. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite, adoramos. Obrigada, gente. E olha, vocês também estão abertos aqui, a gente precisar, né? Vamos fazer sempre essa
essa união de esforços aqui, que eu acho que é muito bacana, né? Interdisciplinaridade. Gente, obrigado e até a próxima. Então, pessoal, aqui esperamos que vocês tenham gostado da nossa sugestão e que isso tenha contribuído aí para que vocês consigam utilizar na sala de aula com seus alunos, tá bom? Queremos aqui, então, agradecer a nossa PCNP, a Ana Carolina de Ciências. Muito obrigado, Ana, né? Seja bem-vinda também ao nosso núcleo. Rodrigo. Também nós agradecemos aí a nossa PCNP Edneia, que é de Educação Física. Também queremos agradecer aqui a nossa PCNP Juliana, de Biologia. Obrigada. Obrigado, professor Renan, nosso professor aí PCNP de Tecnologia. Também seja bem-vindo, né? Nosso núcleo novo. Obrigado também à PCNP Sara, de Física e Química. Muito obrigada. E agradecemos também a nossa PCNP Sarita, analista sociocultural. Muito obrigado, meninas e meninos, pela participação de vocês. Contribuíram bastante, né? Muito divertido o nosso jogo e foi muito bom ter vocês aqui em nosso TPC. Certo, pessoal. Obrigada mesmo. Bom, aqui estão as nossas referências bibliográficas, tá? Nosso currículo, né, que a gente trabalhou Aprender Sempre, tanto dos anos finais quanto do médio. Alguns sites aqui para vocês quiserem estudar um pouquinho mais a fundo, né, o que a gente trabalhou hoje. E por fim, Rodrigo, o nosso formulário, né? Pedimos que vocês preencham o formulário, façam as contribuições, que é sempre muito bem-vindo, assim como o Rodrigo falou, iniciou nosso ATPC dizendo que as contribuições de vocês são muito importantes para que a gente consiga fazer um ATPC mais rico e sejam mais perto de vocês e que contemplem, né, o que vocês precisem nesses momentos. Isso. Lembrando Certo? que esse link nós disponibilizamos lá no grupo de professores de matemática aqui da nossa diretoria de ensino. Nós disponibilizamos na descrição do nosso vídeo. Também está aqui no chat disponibilizado. E disponibilizamos também para os coordenadores de vocês. Então, se alguém tiver dúvida onde está o link, vocês podem procurar um desses canais aí que o nosso link vai estar lá. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Né? Somos muito gratos por compartilharmos experiências juntos aqui. Obrigado por todos que participaram, né, através do chat aí também, expondo as suas ideias e para que nosso grupo possa ser cada vez um grupo mais forte. Agradecemos a todos, desejamos a todos uma ótima quinta-feira e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Bom trabalho a todos.